Graça e paz, família Vibne. Amém? Amém? E aí, foram abençoados no louvor? Graças a Deus, né? Hoje nosso compromisso é estudar capítulo 7 e o capítulo 8 de Jeremias. Capítulo 7 deste livro, Deus continua falando com o povo de Judá e, acima de tudo, repreendendo o povo de Judá. Nós já vimos que Jeremias começou seu ministério mais ou menos em 627 a.C., no reinado de Josias, e ele continuou a pregar até a queda de Jerusalém, por volta de 586 a.C. Por isso que Jeremias está aqui falando do julgamento de Deus, do sofrimento que a cidade vai passar por ter abandonado ao Senhor. Dos versículos 1 ao 7, nós encontramos Deus alertando o povo de Judá para o perigo do falso senso de segurança que eles tinham com relação ao templo. O povo de Judá acreditava que o templo era um sinal de que Deus os protegeria, tá, irmãos? Porém, obrigado, irmão Anderson. Porém, eles acreditavam que o templo ia protegê-los independente do problema independente do comportamento que eles tivessem. Israel sempre focou os seus olhos no templo. A gente sabe lá no tempo do Velho Testamento, na lei, se o cara fugisse e encostasse no templo, nem mesmo os oficiais do rei poderiam matá-lo. E não é? Vocês lembram disso? Então, o templo, ele tinha ali um significado muito grande para o povo de Israel. E o que nós encontramos? Deus repreendendo eles aqui, dizendo para eles, olha, não é assim. Vocês estão confiando no ambiente chamado templo e acreditando que a proteção de vocês está nela, mas não há. Muito mais do que um templo físico, Deus está falando para eles que a segurança deve estar em obedecer a Deus, e não na presença de um lugar físico. Deus está falando para eles que o arrependimento verdadeiro e a justiça, que eles deveriam ter justiça social, justiça uns com os outros, são as condições para receber a bênção de Deus, e não exatamente confiar num ambiente físico. Veja que o versículo 4 fala assim, olha, não vos fieis em palavras falsas, dizendo, o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor é este. E aí o versículo 5 fala, se porém mudardes o vosso procedimento e as vossas obras, e deveras praticar a justiça, cada um com o seu companheiro, não oprimir o estrangeiro, o órfão e a viúva, não derramar sangue inocente neste lugar, nem andar após outros deuses para o vosso próprio mal. Verso 7, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais. Está vendo, irmão? Deus está falando aqui, não confie em falsa segurança. Eu só dou segurança para quem tem um comportamento fiel. Amém, queridos? Assim que Deus está dizendo. Por isso que ele fala, não derramar sangue inocente, não oprimir o órfão, não oprimir a viúva, Ele está mandando o povo mudar de vida e não confiar no ambiente. Se nós corremos lá para o templo, Deus vai nos proteger. Irmãos? Você sabe muito bem, Israel sempre pensava também, Israel sempre precisou de um objeto para poder ter a fé deles arraigada. E você sabe muito bem, eles acreditavam que só de ter a arca da aliança com eles, os inimigos seriam vencidos. Mas teve um dado momento que o povo estava em pecado e a arca estava com eles, eles foram derrotados. Não era exatamente a arca que dava a vitória, era a obediência a Deus que trazia a vitória. Então é isso que Deus está trazendo. Então a gente pode aplicar para o nosso coração esse versículo 1 e 7 aí, e já dizer, o meu comportamento precisa ser santo e reto na presença de Deus, para que Ele possa então me abençoar. Nesse sentido da Bíblia era guardar o povo. Então, se nós queremos a graça e a proteção de Deus, nós precisamos aprender o caminho da fidelidade a Deus. Do versículo 8 ao 15, a falsa confiança que o povo tinha, ainda continua na questão da falsa confiança, só que agora não é no templo, é que eles tinham certeza que Deus ia protegê-los mais uma vez, independente de qualquer coisa que eles fizessem. Jeremias aqui está criticando a hipocrisia do povo que vive em pecado, mas ainda frequenta o templo.
Olha bem, hipocrisia do povo que vive em pecado e ainda frequenta o templo. Está vendo, irmãos, que a gente precisa de um templo para adorar, precisa de um templo para congregar, e a gente precisa respeitar o templo, mas a gente tem que entender que a ida no templo não vai nos purificar. Olha para você ver que incrível, né? Então não adianta nada eu viver uma vida de pecado e continuar frequentando o templo e achar que isso vai mudar o fato. É a religiosidade, já falamos isso aqui muito, né, irmãos? Lembra que a gente falava da religiosidade que leva as pessoas aos ritos, mas elas não mudam seus ritos pessoais, continuam numa vida distante do Senhor. Olha o que diz do 8 ao 15, só para você ter uma ideia. Vede, porém, olha bem, vós confiais em palavras falsas, que para nada aproveitam. Furtareis e matareis, cometereis adultério, jurareis falso testemunho, queimareis incenso a Baal, andareis após outros deuses que não conheceste, e então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, somos livres? Podemos fazer todas essas abominações? Deus está perguntando para eles, e Deus está retratando eles aqui, né, exatamente como aqueles que vivem no pecado e vivem na falsa religiosidade. Então, irmãos, a gente precisa entender, a verdadeira religião, ela vai implicar em nós mudança. Amém, igreja? Amém? É esse o significado. Vai aplicar mudança, a gente precisa ser mudado. Eu vi um dia no Facebook lá da Ana Silva, que eu não tenho Facebook, na verdade eu criei um Facebook para mim quando surgiu o Facebook, tá? Quando surgiu o Facebook eu criei Facebook, mas eu vi que o pessoal estava totalmente perdido com aquilo, misericórdia, né? Todo mundo pecando adoidado com aquilo, eu parei com o meu lá, então eu vejo muito pelo da Ana Silva. E de vez em quando a gente vê algumas palavras lindas relacionadas a essa questão da vida transformada. Eu vi um dia dizendo assim, a única religião insuportável no mundo é o cristianismo, porque o cristianismo é a única religião que prega mudança de vida. As outras religiões, nenhuma estão preocupadas com mudança de vida, mas o verdadeiro cristianismo implica em mudança de vida. Então, por isso que é uma fé perseguida, é uma religião que persegue, é uma religião perseguida, porque fala de mudança de vida. Nós não aceitamos as ideias com relação à diversidade, por exemplo, de gênero, não. Para nós é macho e fêmea, porque a Bíblia diz que é assim, acabou, amém, queridos? Né? Para a nossa família, né, é uma estrutura que ela se forma através da união de duas pessoas de sexo oposto, homem e mulher. E a gente entende que se quiser ir para o céu, esta é a mensagem da Bíblia, se quiser ir para o céu, tem que aceitar esta palavra. Não, mas surgem várias religiões dizendo que não tem nada a ver, que Deus é amor. Já ouviu falar isso? Deus é amor, não é? E Deus aceita todo mundo do jeito que é. Pô, é isso aí. Irmãos, o entendimento é tranquilo. Deus ama a todos ou não ama? Ama a todos, irmãos. Todos esses que nós estamos falando aí, que se continuar no pecado vai morrer e vai queimar no inferno, todos eles Deus ama. Todos eles Deus ama, irmão. A igreja é o lugar para todos, porém, o céu não vai funcionar para todos da mesma forma que a gente entende que para Deus não faz diferença, e faz, né? Tem gente que diz assim, não, Deus não faz acepção de pessoas. Misericórdia, não existe outro Deus que faz mais acepção de pessoas do que o Deus da Bíblia. Ele faz separação tremenda entre um e outro. Amém, queridos? Então é uns entendimentos errados, né? Quando a Bíblia vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas, quer dizer que para Ele não tem rico, não tem pobre, não tem bonito nem feio. É só isso, mais nada, amém, queridos? Né? Para chegar a Deus, ele aceita que todos venham a Ele. Porém, meus irmãos, para a vida eterna, para morar no céu, vai ser uma seleção tremenda. A Bíblia diz, de fora ficarão os cães, os idólatras, os feiticeiros. Vai falando lá, então Deus não faz acepção de pessoas. Como assim? Ele não faz acepção na maneira de aceitar. O cara pode chegar a Ele e Ele não vai rejeitar, né? Chegai-vos, pois, a Deus e Ele se chegará a vós. É Deus, isso é Deus. Agora, a partir do momento que você chega a Deus, começa o funil afinando, né? Eu fiz um desenho há muito tempo atrás, né, o reino de Deus, como é que funciona. O reino de Deus funciona igual um funil. Você sabe o que é um funil, né? Funil é um trem mais ou menos assim, né, que tem aquela biquinho fininho aqui embaixo. É igual isso aqui, ó, irmãos, ó. A igreja é isso aqui, ó. A igreja é a boca do funil.
cabe todo mundo. Mas depois Deus vai afinando, 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 e quem embaixo não passa tudo. Né? Não vai passar tudo, é a seleção que Deus faz e que Ele está fazendo. Né? O próprio modo dele tratar o povo dele mostra isso para nós. E é o que nós estamos vendo na Bíblia. Né? Jeremias mesmo tem profetizado muito para Israel, melhor, Judá, antes de ir para a Babilônia, antes de ir escravo. Então por isso que Deus está detonando nesses livros que nós estamos estudando, Isaías no início, e agora Jeremias está detonando. Por que está detonando? Porque está mostrando o lado de Deus que a gente precisa conhecer. Qual lado de Deus? O Deus que é justo. Né? Eu costumo dizer que a gente gosta muito do Deus que é amor. E pensa que Deus é só amor. Na verdade, Ele é amor. Porque Ele é amor, Ele é justo. E porque Ele é justo, Ele não conforma com aquilo que é injusto. Não é? Ele não deixa de ser amor. Só que a nossa ideia é estranha. A gente imagina Deus bom demais e acabou. Que eu posso fazer tudo errado, que lá na frente Ele é muito bom, porque a nossa ideia de Deus é errada. É preciso ter a ideia de Deus. Deus é tão amor que Ele é justo. E por Ele ser justo, Ele meio que tem a obrigação, porque Ele não é obrigado a nada, mas Ele é difícil falar, mas não tem outra palavra. Deus acaba sendo forçado a punir. Forçado porque não tem outra palavra, tá, irmão? É meio que eu dissesse assim, Ele é tão bom que Ele é justo. Por Ele ser justo, Ele tem que punir tudo que é errado. Né? E Ele não abre mão porque Ele é perfeito. Né? Ele é justo, Ele é perfeito, Ele é amor. Né? Aquela velha história. Não planta um tipo de semente pensando que você vai colher outra coisa, você não vai. Porque o dono da seara, que é o Senhor Deus, ele é justo. Mas num nível de justiça, muito mais elevado do que a justiça do homem, né? A gente tem uma tendência de amar e de perdoar, não é assim? Por exemplo, esse mesmo texto aqui, lá na frente, eu vou lembrar você que nós lemos. Esse mesmo texto, Deus chega a dizer para Jeremias, para de orar para esse povo, porque eu não vou ouvir. O que nós fazemos quando alguém pede oração para nós aqui na igreja? A gente para de orar? Sim ou não? Mas Deus falou, não ora. Isso é Deus, irmão. E eu descobri que para certas coisas é bobeira a gente orar. E uma delas é essa que Deus fala, não ora. Está vendo? Mas aí, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que qualquer oração que chega para mim eu faço. E vocês oram também. Mas isso é ser humano, irmãos. Tem certas coisas que Deus mesmo diz não ora, não precisa orar, porque eu quero descer o pau. É o que ele está dizendo aqui, ele fala para Jeremias, não ora, não faz oração nem clamor, porque eu vou punir esse povo. É bobeira. Eu aprendi isso há uns anos atrás, que quando Deus resolve de fato punir ou tratar com alguém, irmãos, você pode até orar, mas Deus não vai te ouvir. Né? Já viu quantas vezes nós oramos para alguém ser curado e a pessoa morreu? É um exemplo desse. Por que Deus não curou? É mesmo que Deus fala, não ora, eu não vou curar. Né? Não ora, eu não vou curar. Sim, tem. Hoje no carro eu estava conversando com a Ana Silvia, vindo para cá, não lembro o assunto, mas eu falava, na estrada nossa lá, eu falando, Ana Silvia, tem gente que infelizmente acha que é maior do que Deus, no sentido de não aceitar a morte de alguém. Irmão, você não tem direito de não aceitar a morte de alguém. Então, se tem alguém aqui que perdeu alguém da família e até hoje não aceitou a morte, ou se você sabe de alguém que perdeu alguém da família e essa pessoa não aceita a morte da outra, chega junto dela. Você está batalhando contra o Deus Todo-Poderoso que tem o controle de todas as vidas, irmãos. Eu estava falando isso para a Ana Silvia, pensando em mim, nela e em todos nós. Irmão, se chegar a hora de morrer, e eu morrer, pelo amor de Deus, aceita tranquilo, deixa minha alma em paz. Por quê? Deixa minha alma em paz. Porque existe um Deus acima de tudo, irmãos, que tem controle de tudo, inclusive da minha vida e da sua, do teu pai, da tua mãe, do teu filho, da tua filha. E se Deus resolver tirar a vida, por favor, não lute contra a autoridade divina. Você vai se frustrar, decepcionar, ainda vai virar um forte concorrente aí para o inferno. Por quê? Porque é a autoridade divina. A Bíblia diz que Deus é o único que tem o poder de dar a vida e de tirar e de dar. Então, você vê que Lázaro morreu e voltou. 4 dias depois, não, eu quero dizer que ele voltou mesmo. Por quê? A autoridade da vida está com Deus.
Então ele tirou a vida e deu a vida para ele outra vez. Então, é o mesmo passo que alguém nasce e morre, tudo debaixo do controle de Deus. Às vezes a gente fala assim, fulano morreu fora da hora. Não morreu fora da hora não, né? Outra vez a gente costuma dizer assim, o diabo ceifou aquela vida. Você está dando glória para quem não tem. Diabo não tem glória, não tem poder para tirar a vida, né? Você já viu alguém dizer que o cara disparou o revólver e o não matou? Acertou e não matou? Né? Então quer dizer, por que não morreu? Porque Deus está no controle. E às vezes morre o pai, morre a mãe, morre o irmão, morre a irmã, morre alguém, e as pessoas lutam contra aquilo. Eu não aceito. Você está falando para Deus, Deus, você não tem poder para fazer o que você fez, então não aceito. Então a gente precisa aprender, tá, irmãos? Nesse sentido. E aqui nesse caso, né, o exemplo de Siló é uma advertência poderosa de Deus, né, que Deus não poupa nem mesmo os lugares sagrados quando o povo é infiel, porque Siló era um lugar sagrado, um lugar da presença de Deus, né? Assim como a confiança no templo sem obediência é inútil, nós vimos lá nos versículos primeiros. Ou seja, confiar que o templo é sagrado é inútil se não houver fidelidade no coração, se não houver um coração sincero. E aí a gente pode pegar templo e Siló, que era um lugar sagrado, e o templo também, e que servia de proteção, aí você pode começar a aplicar para as outras coisas que você também usa como amuleto. Irmãos, às vezes a gente usa certas coisas como amuleto, sabia, irmão? Crente tem muito amuleto, e às vezes a gente pega um amuleto desse também, lá era o templo, né, e a arca, não estava escrito aqui, mas a arca era um objeto. Então a gente tem uns amuletos na vida, irmãos, e a gente acredita que com esse amuleto aqui eu estou protegido, eu estou guardado. Não funciona assim. A Bíblia está dizendo que se não houver fidelidade, se não houver mesmo obediência, não adianta a confiança nos amuletos que a gente vai criando por aí. Às vezes é um tipo de orar, é um lugar de orar, é um jeito de orar. Às vezes a gente peca e acredita que fazendo uma oração X, Deus vai nos perdoar. Um amuleto, aquela oração vira um amuleto, porque a gente acaba incorrendo em outros erros e acreditando que aquilo vai valer, e não vale. Para Deus não existe isso, né, irmãos? Tem que haver, na verdade, com Deus obediência, tem que haver para com Deus fidelidade, ser fiel e sinceridade de coração, e o reconhecimento que somos humanos, vamos errar sempre, amém, igreja? E vamos errar sempre, mas não se pode brincar com Deus. É o que Deus está tratando duro aqui com Jerusalém, né? Dizendo para eles, vocês estão crendo nisso e naquilo, mas é tudo falsidade. E os profetas, tá, irmão, naquele tempo, estavam ajudando o povo a crer nisso, porque nenhum profeta se levantava para condenar a vida de pecado, mas ao contrário, estava dizendo para eles sobre o templo, sobre isso, sobre aquilo, e dizendo que ia haver paz, quando na verdade não ia existir paz. Era essa a verdade, né? Deus proíbe a intercessão pelo povo. É aí que eu disse para você. Lembra que eu falei que a gente ora por tudo que vem a nós, mas tem coisas que é bobeira a gente orar? Eu tenho por mim que quando eu oro pedindo a cura e Deus não cura, eu já falei aqui na igreja um dia, não sei quem é que nós oramos aí, morreu, mais de uma vez já falei, perdemos a batalha. Por que perdemos? A gente estava lutando contra Deus. Se você lembrar, você vai forçar, já vai falar que eu já falei umas 2, 3 vezes. É nesse sentido que eu quero dizer. Agora, quando a gente ora, lembra lá o Rubenildo, quando a gente estava ainda com o púlpito lá assim, o Rubenildo apresentou um menino que tinha 1% de viver aí, né? O cara tinha 1% de vida, ele estava mais morto que vivo. E nós oramos, o Rubenildo veio, a gente orou, fez campanha, outras igrejas oraram, e o cara ficou bom, sarou. Vencemos a batalha. Né? Oramos e Deus cedeu para aquele cara a vida outra vez. Então a gente venceu a batalha. Mas quando a gente ora e morre, perdemos a batalha. Sempre vai prevalecer Deus. Amém, irmãos? Sempre vai prevalecer Deus. Porém aqui, versos 16 a 20, nós vamos ver que Deus vai proibir Jeremias de orar pelo povo, né? Esse trecho aqui vai mostrar o quê? A gravidade da situação espiritual que Judá estava vivendo. Estava tão grave que Deus falou, nem vem. E você sabe que Jeremias é considerado o profeta o quê? Chorão. Então ele era uma murrinha. Esse cara deve que enjoava Deus. Para Deus chegar e falar para ele nesse tom, olha o que diz 16.
Portanto, não ores por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes. Está vendo que eu falei que ele era um chorão enjoado? Ele estava enchendo o saco de Deus. Deus fala, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Verso 16. Viu o que eu falei? Chorão deve ser aquela murrinha, né? Eu queria que na igreja tivesse muito crente murrinha diante de Deus igual ele, para chorar, para interceder. Mas é por isso que eu falo, aqui está de cara, ele era um cara enjoado, que Deus falou, não me perturbe, não me enche o saco, em outras palavras. Quando Deus fala, não me importunes, não ora nem clama, porque eu não vou ouvir. Isso, irmãos, é uma palavra que eu quero que você grava isso, tá? Esse versículo aí está mostrando a gravidade da situação espiritual de Judá, ao ponto de Deus falar, não ora por esse povo, né? Se eu ouvir Deus falando para mim um dia, não ora por alguém, eu não vou orar. A gente sempre entender que Deus vai orientando, ora ou não ora, ou ora para isso e não para aquilo. E quantos outros nós já oramos aqui foi curado? Eu já perdi a conta de quantos a gente orou que foi curado. Tem pelo menos 2 aqui que falam, Deus me curou do câncer. Então, irmãos, tudo para a gente entender, tá, irmãos? Que Deus, neste trecho, ordena a Jeremias para não orar, nesse caso, porque o povo persistia em idolatria, provocando Deus. Deus falou, não ora, que eu não vou te ouvir. O que Deus fala assim, não ora que eu não vou te ouvir. Olha que bacana, irmãos, olha que bacana, o verso 16. Deus fala tudo isso e fala, não ores por este povo, nem levante por ele clamor, oração, nem me importunes, ele fala, porque eu não te ouvirei. Sim, se você ouvisse a voz de Deus te falando assim, já imaginou, Cauã? Deus falando com você assim, não ora que eu não vou te ouvir. A gente costuma pensar que Deus não ouve quem está no pecado, não é? Porque o próprio Isaías fala que a iniquidade nossa faz separação entre nós e Deus, Isaías 59, 1 e 2. Né, faz separação entre nós e Deus, de maneira que Deus fala, a gente não ouve, a gente fala e Deus não ouve. Porém, Deus está falando, eu não vou te ouvir, não ora que eu não vou te ouvir. Então não é só o pecado, Deus não nos ouve, também quando nossa oração não é exatamente o que Ele espera. Amém, igreja? Eu queria muito que você entendesse o seguinte, com tudo isso, entenda a soberania de Deus. Se você tem uma lista de oração, que você já ora há muitos anos, e parece que Deus não está nem ouvindo, parece que o teto é de bronze, fique em paz, irmão, fique em paz, irmã, Deus está no controle mesmo assim, amém? Ele pode simplesmente não estar te ouvindo porque Ele não quer, Ele falou, não vou te ouvir. Você sabe que em vários momentos Deus esperou o nível de iniquidade de um povo chegar em tal nível para Ele poder punir aquele povo? Então, se Deus quiser que o nível de iniquidade do Brasil chegue num ponto, não tem oração que vá funcionar. Na hora que chegar, Ele vai ouvir, Ele vai restaurar, Ele vai fazer o que precisa, tá bom, irmãos? Então, a ordem para Jeremias é, não interceda, né? Não interceda. E isso reflete para nós, como eu disse, o ponto extremo da rejeição divina. Deus rejeitou Judá e falou, não ora, eu não vou te ouvir, vai perder seu tempo, né? A idolatria não é apenas um ato individual, mas é um pecado nesse sentido coletivo, envolve a nação inteira. Ainda que ele estava ali santo e orando a Deus, Deus está falando, eu não vou te ouvir. E vamos ser sinceros, irmãos, Jeremias estava sofrendo junto com o povo, junto com a nação. Por isso que o pecado, irmão, de uma nação é sério. O pecado da nação faz o justo sofrer junto com o outro. Porque quem vai conseguir olhar e ver fome, ver miséria, ver problema, e o coração dele não vai doer? Né? Quem vai? Eu não consigo, né, irmão? Eu imagino que nenhum de nós aqui tem esse coração de ver o outro sofrendo e não vai se comover. Depois do 21 ao 28, nós vamos encontrar a verdadeira adoração que Deus deseja. Deus rejeita a adoração hipócrita e o sacrifício quando não tem obediência. Deus mostra claro aqui que o relacionamento com Ele é baseado em ouvir e obedecer a palavra e não em praticar, irmãos, atos externos. A gente corre o sério risco de pensar que fazendo o bem para o outro, que dando pão para quem tem fome, acolhendo, é o bastante. Mas Deus está muito mais interessado no meu coração sincero diante dele, coração quebrantado. Amém? A Bíblia chega a dizer, um coração contrito e aflito, Deus jamais desprezará. Às vezes a gente é bom nos servir, mas a gente é muito mal com Deus na intimidade, na alma. Às vezes a nossa oração
é muito pouca, às vezes nosso devocional é quase nenhuma, às vezes nosso contato espiritual com Deus, pessoal, é muito pouco, e a gente está cheio de atividade, de coisas, cultos, eventos, ações, atitudes, e Deus aqui vem dizer que a verdadeira adoração que Ele deseja está muito baseada na obediência. Deus declara que não se importa com sacrifícios e ofertas quando o povo não obedece à sua voz. Não é que Deus não quer sacrifício nem oferta. Ele está dizendo que quando não há obediência, isso não importa, para ele não tem valor. Isaías chegou a dizer para o povo que jejuava, né, a Deus e reclamava, nós jejuamos, o Senhor não nos ouve, e falava, que jejum que vocês estão fazendo é o quê? Uma greve de fome? Vocês maltratam os empregados, maltratam o órfão, a viúva, vocês maltratam todo mundo. Então você vê que havia ali um coração mau, né, e o povo cheio de rituais, cheio de sacrifício. Então, 21 ao 28, deixa isso claro, né? Assim diz o Senhor, verso 21, dos exércitos, Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e come a carne. O que Deus está falando? Junta esse trem, tudo que vocês estão fazendo aí de holocausto e sacrifício, manda esse trem para o bucho, porque nada disso está me agradando. Por isso que ele diz assim, ó, ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e coma a carne. Verso 22, pois eu nada disse a vossos pais, no dia que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto e sacrifício, isso sim ordenei, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo, andai em todo o meu caminho que eu vos mandei, para que tudo vos vá bem. Está vendo, irmão? Deus está chegando eles falando, ó, esses negócios que vocês estão fazendo aí de sacrifício, esses holocaustos, come isso tudo, pode comer, não traz esse tempo para mim. Por quê? Porque não foi isso que eu ordenei a vocês. Não é que Deus estava rejeitando, simplesmente rejeitando a oferta. Ele está dizendo que a oferta oferecida de um coração malvado, Deus não vai aceitar. É por isso que é pesada aquela palavra que Jesus ensinou. Quando você vier entregar a tua oferta no altar, olha bem, e aí no caminho, se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, ele fala, retém a oferta. Não coloca ela no altar, retém ela, vai conserta com a pessoa, depois volta e coloca no altar. Ou seja, o verdadeiro valor da oferta não estava na quantidade que o cara estava colocando, é na qualidade, irmão. Então, quantas ofertas nós já demos para Deus, irmãos? Isso nunca chegou em Deus. E depois a gente costuma reclamar, né? Você já ouviu alguém reclamando? Eu sou fiel no dízimo, sou fiel na oferta, mas a minha vida tem no mal a pior. Você já ouviu alguém falando assim? Tá aí. Quem sabe, né? Quem sabe essa oferta não está tendo o valor que deveria ter diante de Deus, tá, irmãos? São os pesos da palavra para nós. Depois, verso 29 ao 34, para encerrar o capítulo 7, vai falar do julgamento final que viria, né? Vai falar aqui de um vale chamado Vale de Hinnom, que esse vale, irmãos, simboliza o quê? O auge da idolatria e da perversão do povo. Deus aqui está anunciando que esse local ia tornar um campo de morte, refletindo outra vez a seriedade do julgamento de Deus, destacando que os pecados extremos do povo têm consequências terríveis e irrevogáveis. Está dizendo que, à medida que o povo vai acumulando pecado, sobre o pecado, sobre o pecado, sobre o pecado, ia chegar num ponto que a consequência ia ser terrível e ia ser irrevogável. Irmãos, eu fico muito atento à palavra de Deus e fico pensando, será que eu vou ver com os meus olhos Israel sendo uma nação que vai outra vez receber a graça de Deus e a bênção sobre eles? Porque Israel está vivendo um tempo, irmãos, terrível desde os tempos bíblicos. Não sei se vocês notaram, depois que construíram o terceiro templo, né, o segundo templo, foi o primeiro que destruiu, construiu o segundo. Eu não sei se vocês notaram uma coisa, que a história da humanidade, ela é muito bacana. Eu estava hoje meditando, né, lá em casa, e pensando, meu Deus, a nossa fé é a fé mais sólida que existe na face da terra, onde a Bíblia é confirmada pela história. Não é? A Bíblia é confirmada pela história, é muito bacana. Você vê falar de Egito, existe um Egito. Você vê falar de um rio Nilo, existe rio, Mar Vermelho, Rio Jordão, e Israel está ali no seu lugarzinho. O que eu quero dizer para os irmãos? É que a nossa fé é tremenda, porque ela tem os lugares para comprovar. E o que eu vejo? A história confirma também
que o Império Romano dominou aquela região da Mesopotâmia, que foi responsável por aquelas brigas, aquelas guerras, destruiu o templo, que hoje tem só um pedacinho dele. Juntando tudo isso, eu estava pensando como o povo de Israel sempre sofreu e sofre até hoje com guerra. Sendo que tudo isso está registrado na Bíblia, que Deus falou que ia fazer. Então, irmãos, a gente pode confiar na palavra e ver, né? Não há nada na Bíblia que a gente possa olhar e pensar, isso aqui não é verdade, ou que não tem sentido, ou não vai acontecer. Então o sofrimento de Israel, irmãos, existe até hoje. Você vê que agora eles estão numa tréguazinha, né? Está numa tréguazinha ali de um cessar-fogo, combinaram, parece que a coisa está andando, mas anota aí quanto tempo que vai demorar, tá? Anota quanto tempo vai demorar, porque é uma nação que está debaixo do julgamento de Deus. Mais de tudo, nós estamos vendo aqui a rejeição de Deus, do próprio Deus, e a gente sabe que quando Jesus veio há 2000 anos atrás, aquele povo rejeitou Jesus. Quem aí passou o videozinho que eu editei da lição passada, né, aquele de Jesus perante Pilatos, quem pôde ver ele todo, não sei se quem pôde, mas eu só peguei algumas partes. Irmãos, aquele povo na hora do julgamento de Jesus, quando Pilatos lavou as mãos e falou, olha, eu não vejo nesse cara nada de mal, né? Que caia sobre vocês a responsabilidade. O que o povo de Israel falou? Que caia sobre nós e os nossos filhos, irmãos. Você está vendo aqui uma parte de Deus prometendo uma destruição terrível, porque estava rejeitando Deus. E vivendo uma vida de pecado e querendo estar dentro do templo, achando que está tudo bem. Hipocrisia, né? A palavra é hipocrisia. E eles vão em Jesus, aparece Jesus, nasce cumprindo a lei, os profetas, tudo bonitinho. Eles vão e proferem essa palavra, que caia sobre nós e os nossos filhos o sangue dele. Irmão, misericórdia. Tá, não para. Desde que eu sou menino e comecei a entender por gente, comecei a ver jornal, aquele povo sofre. Termina uma, vem outra. Termina uma guerra e vem outra. Então, irmãos, é para os irmãos notarem. Então, aqui ele fala desse simbolismo de Inom, um lugar terrível que ia acontecer, uma catástrofe, destacando, né, que o pecado extremo gera consequência terrível e irrevogável. Uma nação que caminha nesse sentido, ela vai colher muita maldade. Tá? E você pode olhar, Venezuela, essas nações tudo ao redor, que sofrem mais do que o Brasil, você pode ir lá e pesquisar para você ver como é que esse povo vive, né, distante de Deus, renegando Deus. É o povo que anda distante de Deus, o resultado virá, né, das mãos de Deus. Capítulo 8 vai começar falando da profanação dos mortos. Né? Até nos dias de hoje, profanar um corpo morto é algo terrível. Eu acho que tem até lei, né, que protege o corpo lá sepultado, tem umas coisas assim, né? É crime, né? É crime lá e mexer e tal, tem que ter autorização. E a gente tem muito respeito com relação ao corpo, sempre houve. E nos tempos bíblicos era muito mais ainda. Então Deus aqui está mostrando quão grave será o julgamento, ao ponto de profanar sepulturas, né? Que um ato que era de muita desonra, deixando claro que naqueles dias coisas terríveis desse tipo iam acontecer. Diz assim, naquele tempo, diz o Senhor, tirarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, os ossos dos príncipes, os ossos dos sacerdotes, os ossos dos vossos profetas e os ossos habitantes de Jerusalém. Serão expostos ao sol, à lua, a todo o exército do céu, a quem tinham amado, a quem tinham adorado. Então Deus está ali provocando eles de tal maneira, falando que ia ser tirado os ossos dos líderes, dos sacerdotes, profetas, ser desenterrado, exposto ao sol, os mesmos deuses das estrelas, o sol que eles adoravam. Isso, irmãos, mostrando, né, um momento de vexame, de vergonha que Deus ia fazer naquele lugar, né, no meio daquele povo por causa da sua desobediência. Né? É o nível de desonra, né, irmãos? Que Deus está dizendo que ia acontecer. Né? Depois, o 4 ao 7, nós vamos ver a rejeição e a correção. Jeremias está profetizando aqui, né, sobre o povo obstinado, dizendo para eles, né, que até os animais sabem os ciclos naturais, né, mas o povo de Judá não reconhece a lei de Deus.
Olha bem, verso 4 ao 7. Diz-lhes também assim, diz o Senhor: cairão os homens e não se tornarão a levantar? Se levantarão e não voltarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com a sua apostasia, né? Retém o engano, não quer voltar, né? Ele diz assim: eu ouvi atentamente, mas não falaram o que é reto. Ninguém há que se arrependa e que diga: o que eu fiz? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto contra a batalha. Olha o 7. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. A rola, a andorinha, o grou, observa o tempo da migração. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Deus está mostrando o nível que chegou o povo do pecado, né? A natureza toda reconhece os tempos determinados por Deus, mas o povo de Judá estava totalmente cego, não entendendo, né, os tempos. Então a gente precisa, irmão, buscar de Deus esse entendimento, tá? Para a gente não cair numa mente cauterizada, de ficar preocupado com tantas coisas da nossa vida e desfocar da lei do Senhor, dos princípios da lei do Senhor. Você tem ouvido falar ultimamente de mais uma grande igreja no Brasil sofrendo, com racha, com divisão, não é? Você está ouvindo isso? Mas a gente precisa ter os olhos focados em Deus, e entender os tempos, entender o que está acontecendo, o que não está, e acima de tudo pensar o que pode levar uma instituição chegar a esse nível. E aí você vai ver pela palavra o que levou Israel a chegar nesse nível que Deus está falando só em destruir. É esse o caminho que todos nós percorremos, tá, irmãos? O que eu queria que os irmãos entendessem, dentro dessa confusão que é mais uma, né? Já tivemos várias grandes igrejas, mas agora está dentro do arraial nosso aí, acontecendo. Eu queria que os irmãos entendessem que isso não tem nada a ver, tá, irmãos, com a igreja do Senhor. A igreja é do Senhor, amém, irmãos? Não tem nada a ver, a igreja do Senhor nunca é derrotada, ela nunca é dividida, ela nunca é envergonhada, nesse sentido não. Mas isso é porque a gente acostuma acreditar muito nos nossos líderes, nos homens, mais do que em Deus. Você sabia? Sim, a gente passa a acreditar mais nos homens do que em Deus, né? E costuma fazer desses homens deuses ou semideuses. Mas não, isso aí é uma coisa mais normal de acontecer. Não confia no homem, confia em Deus, amém? Siga sempre pensando assim: a igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. A igreja do Senhor é perfeita, é santa, amém, irmãos? Sem mancha, sem ruga. Mas o que estamos vendo é o choque entre pessoas, entre homens. Pensam diferente, visões diferentes. E acima de tudo que todo crente maduro tem que entender, todo homem e toda mulher é falho. Sim, irmãos. Tudo isso está acontecendo é coisa de homem, não é coisa de Deus. Está entendendo? Eu estou sendo claro? É para a gente desfocar e pensar, porque por causa de pensar, não, isso a igreja está envergonhando. Não, irmãos, a igreja do Senhor Jesus nunca vai envergonhar ninguém, é os homens, eles não são a igreja. É pesado isso, mas não são. É que a gente põe os olhos nos homens. Se você pôr o olho em mim, você vai se decepcionar. Mas se você colocar o olho em Deus, no Senhor, na palavra, e entender o processo lá de Deus, o relacionamento de Deus com a igreja, você não vai confiar tanto em mim, porque eu sou falho, não é? Essa é a única questão. Se você tirar o olho de A, de B, de C e D, que são os personagens dessa muvuca toda aí, você vê que a igreja é pura e santa, amém, queridos? Eu te garanto, sem medo de errar, 90% do povo, tadinho, está sofrendo com isso. Povo humilde, povo sincero, buscando a Deus, indo para a igreja, pegando seus dízimos, pegando suas ofertas. O povo está ali buscando, acreditando naquelas palavras que saíram dali. Tem tanta gente ali, irmão, que eu tenho certeza, estava à beira da morte, foi alcançada por Jesus, por causa desses líderes que estão aí agora, né? Mas é o que? As pessoas estão focadas neles. Aí entra um tempo, irmãos, que Deus não está nessas coisas, não está nesses envolvimentos. Aí acontece o que aconteceu. Aí acontece um rachão grande, né? E fica todo mundo aí, né? Pensando o quê? Eu só queria que os irmãos focassem isso. Foca em Deus.
líderes virão, líderes cairão, mas a igreja do Senhor permanecerá. Amém, irmãos? É essa visão que os irmãos têm que ter, que nós temos que ter, diante de tudo isso, né? Diante disso que está acontecendo, né? Que está acontecendo, a gente precisa focar os olhos e entender que Deus trata com o povo. E o versículo anterior que nós vimos, quando falou, né, do nível de rejeição de Deus com relação a profanar os mortos, é para mostrar a insatisfação que Deus estava com os líderes. Então, meio que misturando muita coisa, mas ao mesmo tempo abrindo os olhos dos irmãos com relação ao tempo que nós estamos vivendo e esses rastros danados aí, é para os irmãos entenderem também que essas coisas não aconteceram agora, tá? Nós estamos de fora, a gente só sabe do que estourou, não é? O que saiu naquele dia, o que está saindo, que, né, o fulano tomou conta e quer mandar na igreja, né? E que o de lá está rachando, de cá está proibido. Irmãos, isso é só a ponta do iceberg. Tá? É só para os irmãos entenderem, onde tem um ser humano. Eu brinquei com um texto bíblico aqui muito tempo e vou voltar a brincar. Eu sempre falava, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí a encrenca. É isso, ser humano é assim. Tá, irmão? O ser humano é assim. Eu só queria que os irmãos entendessem que não é exatamente, né, assim, o melhor de Deus. Muita gente sofre, mas é muito importante entender. Mas eu quero esclarecer a mente da igreja, para a igreja ficar firme, não olhar para essas coisas, não comentar, não postar, não ficar pondo para frente, porque isso aí, irmãos, não é da igreja do Senhor, da igreja do Senhor Jesus Cristo, são coisas de homem. Os homens são assim, né? Eu costumo até brincar assim, e brinquei lá com a Ana Silva, você não vê ninguém brigando a tapa assim, para ir lá para o Vale de Jequitinhonha, pastorear lá. Nós fomos, né? Nós fomos. Eu chorei, vocês viram chorando, eu era muito chorão, parei, mas eu chorei quando eu fui. Nós fomos num lugar bom, irmão. Lá é lugar bom. O lugar pobre mesmo é mais para lá. É onde os irmãos estão querendo ir. Aí é pobreza demais. Mas lá não, uma cidadezinha até bacaninha. Irmãos, você não vê ninguém brigando, irmãos. Indo para a internet e derrubando. Você não vê ninguém falando, ó, estou indo embora. Vamos lá, vou lá para o sertão do Nordeste ganhar alma. Lá a gente ganha alma, irmãos. Falei para vocês, tantos anos de crente, eu nunca comecei a orar por pessoas que eu não parava. Quem foi lá viu no evento, eu parava de orar para um grupo, vinha mais um, uma coisa mais gostosa. Deu vontade de ficar ali o dia inteiro, porque o povo queria. É lá, irmãos, que a gente é ministro, é lá que a gente tem gente querendo oração, é lá que tem gente querendo isso tudo. Porém, né, só para os irmãos clarearem a mente, e fazendo um paralelo, que Jerusalém, Judá, estava vivendo um tempo mais ou menos assim, e isso muito desagradou a Deus, e Deus então levantou sua mão, né? E enfim, vamos seguindo, né? A falsa sabedoria e a destruição inevitável. Outra vez Deus falando, o julgamento vai chegar, tá? Versículo do 8 ao 13, né? Nós vamos encontrar a hipocrisia e a manipulação da palavra de Deus sendo condenadas por Deus. O conhecimento da lei, mais uma vez, sem a obediência, é inútil. Olha o que eles dizem. Como podeis dizer, nós somos sábios, a lei do Senhor está conosco, quando em vão tem trabalhado a falsa pena do mestre da lei. Olha bem, está dizendo ali, eles estão dizendo que tem a lei, que tem os sábios que escrevem a lei, né? E ele está dizendo aqui, eles em vão estão trabalhando. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos, visto que rejeitaram a palavra do Senhor, né? Então Deus está pegando e dizendo para eles, vocês têm muita bagagem com relação à lei, muito conhecimento, mas vocês não são obedientes, e todos serão envergonhados, né? Isso que a gente está vendo aí, são pessoas sendo envergonhadas, né? Pessoas sendo envergonhadas, porque é tudo isso que nós estamos comentando aqui, quando a gente distancia de Deus, e vai crescendo, e a humildade vai embora, acontece isso. De vez em quando isso vai acontecer, tá? Infelizmente, a outra coisa triste, mas eu sonho muito com esta igreja grande. Mas uma coisa eu também oro, já falei isso para vocês. Eu só quero que a quinta igreja seja grande, se ela for grande com o coração de pequena. Porque todas que cresceram e o coração cresceu, envergonharam.
Eu oro, irmãos. Você já ouviu falar em mega igreja? Mega igreja? Eu oro por uma mega igreja. Quinta igreja, uma mega igreja. Eu oro. Mas a minha oração vem acompanhada dizendo: Deus, eu só quero que a quinta igreja cresça se ela continuar com o coração pequeno. Porque muitas igrejas, quando elas crescem, cresce o coração. Falei errado, cresce o coração. Não, cresce o orgulho. Crescendo o orgulho, elas tiram os olhos de Deus. Tirando os olhos de Deus, vai ter uma consequência que nós estamos vendo, que é inútil a gente pensar que Deus concorda. Aí Deus vai tendo paciência, até que chega um tempo que as coisas estouram. Vocês acham, para uma igreja grande dessa, estourar um trem vergonhoso desse, você acha que Deus agiu da noite para o dia? Aqui Deus chegou a dizer: olha, eu enviei meus profetas, comecei de madrugada, enviando meus profetas, fui enviando e vocês não deram ouvido. Então, irmãos, Deus tenha tentado, sim, manter essas coisas até uma solução há muitos anos, né? Por isso que eu digo para os irmãos, estoura a ponta do iceberg, a gente já não sabe, né, como é que está lá as coisas desde o início, mas Deus é conhecedor de todas as coisas. Depois vai falar, do 14 ao 17, do terror do julgamento. Nós vamos ver aqui imagem de serpente, né, mostrando o quê? Que o julgamento de Deus vai ser letal, né? Serpente é um bicho terrível. Então aqui Deus está mostrando para eles que esse julgamento vai ser muito forte. Deus vai enviar serpente venenosa, representando os inimigos, que não podem ser controlados, trazendo a morte para a nação. Mostrando o quê? A inutilidade de qualquer tentativa, irmão, de escapar quando Deus decide o juízo. Não tem como escapar. Se Deus fala, vai acontecer, Ele vai fazer, mesmo que seja o mal. E aí não há como, né, fugir, né? E mostra para nós também que arrepender tarde demais não impede as consequências não, irmãos. Às vezes a gente tem umas ideias estranhas de arrependimento, a gente costuma pensar assim: o último limite, eu posso ainda, a gente tem que parar com isso. Eu sempre costumo dizer, a gente nunca pode pensar assim. É igual as pessoas quando me perguntam: pastor, pessoa que suicida, ela é salva? Né? Ali é fácil você saber. Quem suicida está cometendo um crime, não é? Matando a si mesmo. Qualquer crime que você mata alguém, se você pedir perdão, você tem um perdão. Mas se o cara morrer antes de pedir o perdão, então, qual a melhor palavra que eu dou para a pessoa? Deixa ela ciente de que suicídio não é brincadeira. Então é melhor que você nem pense nisso. Então a gente nota que muitas vezes a gente tem essa ideia, né, de que não, mas eu me arrepender, né, e aí a gente vê nesse versículo 14 ao 17, Deus falando umas coisas sérias com esse respeito. Olha, por que nos assentamos ainda? Ajuntai-vos, entremos na cidade fortificada e ali estejamos calados, pois já o Senhor nosso Deus nos fez calar e nos deu a beber a água de fel, porque pecamos contra ele. Olha bem, espera-se a paz e não há bem algum, o tempo da cura, mas não, só há terror. Desde Dan se ouve o resfolguear dos seus cavalos, toda a terra treme, a voz dos riachos nos seus ginetes vem devorar a terra e a sua abundância, a cidade e os que nela habitam. Eu enviarei entre vós serpentes e basilisco, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Está vendo, irmãos? É Deus mostrando o quê? Que mesmo arrependendo, um arrependimento tardio não impede que Deus cumpra aquilo que Ele falou. Eu vou mandar serpente e vocês vão sofrer, né? Ele começa dizendo assim: por que nos assentamos ainda? Ajuntai-vos e entremos na cidade fortificada e ali estejamos calados. Ou seja, chega, não adianta mais nada. O juiz de Deus está chegando e Ele vai vir. É melhor a gente o quê? Baixar o lombo e deixar Deus fazer. Ele está dizendo aqui meio que não adianta. Arrependimento agora não vai tirar a mão de Deus e nem a punição. Isso vale, viu, irmãos, muito quando a gente estiver falando do amor de Deus, falando de evangelismo, porque às vezes a gente no evangelismo,
a gente não consegue enquadrar bem as pessoas na grande realidade e da necessidade de arrependimento, porque a gente acaba criando nas pessoas também uma falsa expectativa de que vai ter jeito, né? A pessoa sai naquela expectativa, vai ter jeito, e aí não é bem isso, né, que a gente encontra na palavra de Deus. Verso 18 ao 22, encerrando, né, Jeremias lamenta profundamente o sofrimento do povo, e ele questiona porque a cura não veio para Israel, usando a metáfora do bálsamo de Gileade, né? Então a gente encontra ele fazendo lembrando, nós temos até uma canção que a gente canta, né? Aqui está falando assim, não há bálsamo em Gileade, não há médico lá, por que não realizou a cura da filha do meu povo? Então ele está dando que para o esgotado, né? E esse exemplo aqui do bálsamo simboliza cura espiritual que só Deus pode oferecer, né? Mas Judá foi rejeitado. Ele está dizendo assim, lá não tem médico, lá não tem bálsamo, por que não curaram a ferida da filha? Ou seja, a ausência de cura nesse sentido é uma lembrança de quê? Que o arrependimento e a obediência são indispensáveis para a restauração. Você pode ter bálsamo, você pode ter médico, mas a restauração, ela só vem através da obediência. É isso que ele está dizendo. O povo não obedeceu, o povo seguiu fazendo seus pecados, mas como pode a filha de Sião, como pode, né, Judá está doente, sofrendo tanto, mas ele está dizendo, não adianta, né, mesmo tendo bálsamo, mesmo tendo recursos, se não há fidelidade, se não há a presença de Deus, não existe restauração. E muito menos existe, né, a mão de Deus sendo retirada. Ou seja, o que Deus determinou, Ele vai fazer. Isso é muito sério, viu, irmão, para a gente evangelizar. A gente está precisando de voltar a ser evangelistas mais duros, né? Falar de céu e inferno hoje em dia é uma coisa muito rara, mas a gente precisa começar a falar mais duro com as pessoas de céu e inferno, né? Tem uma pessoa muito querida, nossa, que numa conversa que eu tive, né, que essa pessoa é muito querida mesmo, né, e foi para o mundo, para o mundão, e de vez em quando essa pessoa aparece para conversar comigo, e eu estava falando com a minha esposa, sou muito sincero e muito direto, você pode ir para qualquer igreja, você pode estar bem em qualquer lugar, mas tal prática vai te levar para o inferno. Então a gente precisa muito ser pontual com isso que é tão sério, tá, irmãos? É isso que está dizendo aqui, de maneira poética. Não adianta ter bálsamo, não adianta ter médico. A filha de Sião continua doente, porque não é daí que vem a cura. Então a gente precisa voltar, tá, irmãos? Quando você for falar de Jesus, não é simplesmente, se você morrer, você vai para o inferno. É simplesmente deixar a pessoa entender, olha, não adianta buscar aceitação. Se não houver uma mudança de vida, não há lugar no céu, se não houver, né, arrependimento, transformação de vida, tá, queridos? Para a gente concluir, esses 2 capítulos de Deus, da palavra de Deus, Deus confronta o povo de Judá pela falsa religiosidade, pela hipocrisia, pela confiança em rituais vazios no templo, enquanto continuavam na prática da injustiça e da idolatria. Por isso que eu chamei a atenção para a nossa falsa religião, para a religião de atitudes externas, mas sem uma mudança de verdade. É preciso cada um de nós preocupar, sim, em que eu cresci, tá, irmão? É isso que vai fazer a gente mudar e a ser agradável a Deus. Em que eu cresci, eu mudei de vida, né? Eu melhorei, né? E eu peguei uma chargezinha, há muitos anos eu guardei, que é sobre uma freira que evangelizava todo dia, né? E um bêbado, que era motorista de táxi. Isso é uma charge, né, irmão? Só para brincar, né, com as coisas espirituais, mas para a gente poder aprender. Então, os 2 morreram. A freira que evangelizava todo dia morreu, e o bêbado também, que dirigia bêbado, o táxi, morreu. Aí, de repente, na porta do céu, a freira não entrou no céu, mas o bêbado entrou. Aí a freira reclamou, a freira falou assim, mas com o santo que estava na porta lá, né, para receber, mas não estou entendendo, por que você está me mandando para o inferno, e esse bêbado, bebia a vida inteira, dirigia bêbado, está indo para o céu. Aí o santo que estava recebendo falava assim, quantas pessoas a senhora mandou aqui para o céu? Aí a freira
Não sei, mas eu evangelizava todo dia. Esse bêbado aqui, ó, ele dirigia tão na doideira, que o povo ficava morrendo de medo, e ele conseguiu mandar muitos aqui para o céu. É uma charge, irmãos, é uma piada. Mas é para a gente ver que às vezes a nossa religiosidade é grande, e a gente desmerece os outros, e acha que a gente está indo para o céu, ou está indo para um bom lugar. É uma charge, entendeu, irmão? Tem nada a ver, tá, irmão? Esse tem de bêbado mandar a gente para o céu. É porque o cara dirigia tão perigosamente, que as pessoas clamavam por Deus o tempo todo, entendeu? Enquanto ela ficava lá, numa vida santa, vida reta, restrita, nunca casou, e orava e buscava a Deus, não mandava ninguém para o céu. Já o cara que dirigia na doideira, era tanta doideira no trânsito, que a gente clamando por Deus, tem misericórdia, então esse cara chegou a levar a gente para o céu. É para a gente só pensar e ver que às vezes a nossa religiosidade nos faz pensar que a gente está indo por um caminho e a gente desmerece o bêbado, um punhado de gente por aí, porque a gente às vezes pensa que está bem e não está. Então que a gente possa refletir, tá, irmãos? E aí por isso que eu fiz questão de colocar para nós sobre os rituais vazios do templo, que Deus está condenando lá. E muitos de nós às vezes vivem de rituais vazios do templo. E continuamos na prática de injustiça, de idolatria, de fazendo maldade, pensando maldade, não é humilde, por aí vai. Nem vou pensar em tudo aqui. E o profeta também lamenta a cegueira espiritual do povo, que rejeita a verdade, né, e recusa se arrepender. O povo estava duro se recusando a arrepender. E aí eles atraíram inevitavelmente o juiz de Deus. É o que nós estamos falando sobre o juiz de Deus, né? Enfim, a gente precisa sempre orar e clamar para que Deus tenha misericórdia, porque o juiz de Deus já era, né? Mesmo em meio ao lamento, há uma contínua chamada ao arrependimento, mostrando a misericórdia de Deus. Esses 2 capítulos alertam sobre o perigo de uma fé superficial e a necessidade de um coração verdadeiro, e volto a falar da palavra transformado, irmãos. É preciso ser transformado, né? A gente não pode acostumar com a vida de crente. Que eu quero dizer, não pode acostumar, a gente acostuma e cai numa religiosidade sem profundidade com Deus, sem experiência com Deus. Por isso que lá numa das igrejas, lá no Apocalipse, Deus orienta, volta para o primeiro amor, né? Volta lá no início. Então eu sempre peço a Deus, eu nunca quero virar um crente velho, é nesse sentido, tá, irmãos? Eu não quero que o meu coração acostume com a vida. Se acostumar, eu estou roubado, né? Se eu vou querer inventar moda, se eu acostumar, eu vou querer inventar moda. E aí, na invenção de moda, a gente acaba caindo. Amém? Deus abençoe o seu coração. Assim nós encerramos esses 2 capítulos hoje. Vamos ficar de pé então, vamos orar, irmãos, e vamos agradecer ao nosso Deus. Muito obrigado, meu Deus, te agradeço por esta noite abençoada, e sei que o Senhor vai nos guardar, vai nos proteger, e seremos ricamente abençoados com a Tua presença em todo o tempo. Ajuda-nos a aprender o modo do Senhor agir em cada circunstância, que o nosso coração seja agradável ao Senhor. Aceita-nos, recebe-nos, ó Deus, mesmo sabendo das nossas fraquezas, nossas debilidades, o Senhor possa nos receber e nos fortalecer a cada dia. Obrigado mais uma vez, peço a Tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.